A história de José do Egito é uma narrativa inspiradora de fé, perseverança e redenção. José, o filho favorito de Jacó, é vendido como escravo por seus próprios irmãos. No Egito, apesar das adversidades e injustiças, José mantém sua integridade e confiança em Deus. Sua sabedoria e habilidade de interpretar sonhos o elevam da prisão ao palácio, tornando-se o braço direito do faraó. A história de José nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a resiliência podem transformar as maiores provações em triunfos. José é um exemplo de como Deus pode usar nossas dificuldades para preparar um futuro de bênçãos e propósito. O que tornava José tão especial? Ele não era o único na linhagem de Abraão ou o único filho de Jacó, mas a graça de Deus o encontrou de maneira particular e o distinguiu dos demais membros da família. Há algo notável nessa descendência específica de Jacó que se destaca e o torna memorável. Até seus irmãos perceberam a graça única sobre ele, o que gerou uma grande inveja que quase levou ao assassinato. Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 10, relata: Jacó, que também é chamado de Israel, vivia na terra onde seu pai, Isaque, havia sido um estrangeiro na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos, estava pastoreando o rebanho com seus irmãos, Dan, Naftali, Gad e Azer. O jovem estava com os filhos de Bila e Zilpa, as esposas secundárias de seu pai, e José trouxe ao pai um relatório negativo sobre eles. Agora, Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e ele fez para ele uma túnica distinta e colorida. Seus irmãos viram que seu pai amava José mais do que todos seus outros irmãos, então o odiaram e não conseguiam falar amigavelmente com ele. Agora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: por favor, ouçam os detalhes deste sonho que tive. Nós, irmãos, estávamos amarrando feixes de grãos no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou ereto e permaneceu em pé. E eis que seus feixes se postaram ao redor do meu feixe e se inclinaram em respeito. Seus irmãos lhe disseram: você realmente vai reinar sobre nós? Você realmente vai governar e nos comandar como seus súditos? Então eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras arrogantes. Mas José sonhou ainda outro sonho e contou também aos seus irmãos. Ele disse: veja aqui, sonhei outro sonho, e desta vez vi 11 estrelas, o sol e a lua se inclinando em respeito a mim. Ele contou isso a seu pai, bem como a seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu e disse a ele, incrédulo: qual é o significado deste sonho que você sonhou? Eu, sua mãe e seus irmãos realmente vamos nos curvar ao chão em respeito diante de você? Então, por que Deus escolheu José para elevar sua família e levá-los para Gósen? Não há respostas claras na Bíblia, mas é óbvio que ele era um homem disposto e verdadeiramente temente a Deus, escolhido pela graça. José era um homem de grande força interior e disposição em agradar a Deus. Ele nunca considerou as bênçãos de Deus como algo certo, mesmo tendo experimentado sua graça muito cedo na vida. José recebeu a graça de Deus e garantiu que essa graça nunca fosse sem valor em sua vida. Ele conseguiu resistir à tentação de dormir com a esposa de Potifar, porque o poder de Deus estava atuando nele. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo,
retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. É uma coisa para Deus liberar graça sobre nós para fazer o que lhe agrada, mas é outra coisa avançarmos com confiança, fazendo as coisas que estão diante de nós, sabendo que não somos impotentes. A graça deve ser guardada e valorizada, não desperdiçada ou tratada levianamente. Gênesis capítulo 39, versículos 6 a 12 diz: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Qualquer jovem que não fosse fortalecido pelo Espírito e graça de Deus teria gostado da ideia de dormir com a esposa do patrão, porque não haveria poder para resistir. Gênesis capítulo 39, versículos 19 a 23 diz: E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Em 2 ocasiões, as Escrituras disseram que Deus estava com ele, porque a graça do Senhor estava atuando. É por isso que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6, E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na prisão, a graça de Deus fez com que ele encontrasse favor aos olhos dos guardas da prisão. O dom para a interpretação de sonhos foi dado a ele. Ele não trabalhou para isso, mas mesmo assim nunca desprezou esse dom. Gênesis capítulo 40, versículos 1-22 diz: E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro e contra o padeiro. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações. Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face.
E na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. Todo dom divino exibido por alguém é certamente de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Pela graça de Deus e pelo dom em nossas vidas, somos capazes de continuar progredindo e sendo uma bênção para outros na terra. Esta mesma graça então levou José diante do Faraó e o ajudou a interpretar os sonhos do Faraó. Eventualmente, por causa de seu dom, graça e interpretação, ele foi feito o primeiro-ministro do Egito. Gênesis capítulo 41, versículos 1-39 diz: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim.
Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, e eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Das Escrituras, vemos que até mesmo o Faraó entendeu que foi através do Espírito Santo que José possuía esse dom de interpretação. Vamos orar. Eu sou grato, Pai, por cada dom e graça que você me concedeu. Obrigado por sua bondade infalível, que é capaz de me levar por todos os tempos desafiadores. E em nome de Jesus, peço que você me ajude a continuar valorizando os dons em minha vida, porque através deles você continuará me elevando cada vez mais em seus planos. Amém. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você